Hoje vou falar do Still, Ainda Sou, Michael J. Fox. O documentário conta a história do nosso querido ator Michael J. Fox, que descobriu a doença de Parkinson ainda no auge da sua carreira, mas o seriado não se utiliza de melodrama ou comoção para os telespectadores, mas sim mostrar a história da carreira do ator. Então inicia aí mostrando ele caminhando na rua e tendo toda a sua dificuldade, sua limitação por conta da doença. Tem uma cena até bem triste que ele está caminhando e uma moça reconhece ele, aí fala, ô senhor Fox, e ele vira para cumprimentar e acaba caindo. Ele tá andando com, acho que com um fisioterapeuta, com um médico, e o seriado sempre mostra aí o cotidiano dele, tentando aí lutar com a doença. Então mostra ele no fonoaudiólogo, mostra ele andando, caminhando, fazendo a fisioterapia, e mostra o lado tanto psicológico, tanto o lado físico da doença. E aí partimos para a infância de Michael J. Fox, que ele mostra que ele sempre foi muito baixinho, e por conta disso ele sempre foi engraçado, né? Que ele sempre virou piada na escola por conta disso, e mostra o seu amor pela sétima arte, que ele sempre foi apaixonado aí pelo cinema, por filmes, e que tentou a sua carreira. E foi para Hollywood tentar sua carreira e tudo, e que chegou até passar fome em um momento, que não conseguia trabalho e tudo, até chegar onde ele chegou. Aí mostra aí a sua ascensão, quando ele conseguiu bons papéis, até chegar ao De Volta para o Futuro, que foi aonde a sua carreira chegou ao ápice, né? Que é um dos filmes mais maravilhosos, que a gente mais gosta aí, que o Michael J. Fox fez. Tem também o Garoto do Futuro, que ele faz o papel de um lobisomem. E ele mostra aí que ele estava fazendo um seriado, Caras e Caretas, e o filme De Volta para o Futuro. E ele tinha que ficar... à noite ele gravava o De Volta para o Futuro, dormia no carro, corria 2 horas da manhã, ia para fazer o seriado. Então que a vida dele em 3 meses virou uma loucura, mas que ele tinha que fazer, né, e não perder. E foi quando ele virou aí o super ator e esse brilhantismo todo, porque ele foi um excelente ator, é um excelente ator. Ele tem um carisma absurdo, sempre foi muito discreto, maravilhoso. Eu particularmente sou super fã dele, por toda a história que ele teve e tem. E aí mostra essa sessão dele, que ele chegou ao ápice da carreira. E aos 29 anos de idade, ele foi diagnosticado com Parkinson, em 1991. E aí ele, por medo, né, de perder o seu status do momento, que ele estava muito famoso, perder a carreira, ele acabou ficando aí 7 anos escondendo a doença de todo mundo e continuou trabalhando. E aí ele conta como é que foi essa situação, que as mãos começavam a tremer, ele tomava medicação e ele tentava o tempo todo estar movimentando as mãos, porque se tremesse ninguém ia perceber. E ele mostra isso, né? Que aí ele sempre tá segurando alguma coisa, movimentando a mão, que até então acho que era só o braço direito que falhava, ou esquerdo, se eu não me engano. Então ele mostra isso o tempo todo. Até que teve um momento que ele mostra esse momento que foi muito difícil, que ele estava indo gravar uma cena do seriado que ele estava fazendo na época e que ele não deu conta, porque nem a medicação já estava ajudando ele com os tremores. O braço todo já estava tremendo e tudo, e ele teve que contar para todo mundo. 7 anos depois, ele foi e contou para todo mundo que estava com Parkinson. Em 2000, ele criou uma fundação para tentar aí ajudar nos estudos da doença e tudo. E foi bem bonito, porque ele foi pedir ajuda para tentar aí estudar, né, a doença, que até hoje aí
tem poucos estudos, pouca evolução, infelizmente. É uma doença aí muito triste, né? Porque vai definhando, a pessoa vai perdendo os movimentos, tem um tremor excessivo, é bem complicado, né? E ele mostra isso bem. Ele mostra também como ele conheceu a esposa dele, a Tracy Pollan. Eles se conheceram no seriado e estão juntos até hoje, então é muito bonito de ver a história deles, que eles se apaixonaram e estão juntos até hoje, e ela tá junto, participando, fazendo questão de estar ao lado dele na doença. E por conta disso, na época que ele acabou assumindo a doença, ele passou por um período bem difícil, ele acabou indo para o mundo do álcool, né, das drogas, e bebendo muito, acabou se entregando realmente aí para depressão e quase aí, né, perdendo tudo, até que um dia a mulher dele virou para ele e falou, né, é isso que você quer para sua vida, é assim que vai ser. E eu acho que ele deu um clique e falou, não, eu tenho que lutar, tenho que correr atrás, e ele parou de beber, né, e seguiu a vida dele, resolveu tomar outro rumo e viu que não era por ali que as coisas seriam, né? E hoje ele tá aí tentando lutar com a doença da melhor forma possível, tentando ser positivo sempre. Ele mostra sempre essa positividade, porque eu acho que essa é a maior característica do Michael J. Fox. Ele sempre tem essa característica positiva, divertida. A gente sempre lembra dessa cara dele, né? Divertida, positiva. Eu sempre lembro muito dele, assim, nos filmes. E ele até hoje é assim. Então a gente percebe sempre essa característica dele, né? Sempre tentando estar bem, estar superando tudo que ele tá passando, que não é fácil. E o que eu mais gostei é que é a questão da edição, que ficou incrivelmente perfeito. Eles usaram trechos de filmes e de seriados do Michael J. Fox na edição do documentário. Então é como se o Michael J. Fox realmente estivesse falando algumas partes, mas são edições de filmes. Fica bem bacana, ficou assim, perfeito, beirou ao perfeccionismo. A edição pensou aí nos mínimos detalhes. Então, assim, eu fico imaginando, né? Eles tiveram que assistir aí vários filmes do Michael J. Fox para tentar pegar trechos minimamente perfeitos para colocar no documentário. Então, ficou assim maravilhoso, eu achei super interessante, eu nunca tinha visto uma coisa tão bem feita assim, ficou muito legal. Eu gostei bastante assim dessa ideia, desse projeto que fizeram, te prende muito do início ao fim. É uma pena que eles focaram bastante, realmente, falaram de toda a história do Michael J. Fox, mas eu acho que eles poderiam falar um pouco mais do atual, da história, assim, mostraram sim, né, como ele está hoje, mas poderiam focar mais também, um pouco mais da doença dele, da atualidade, mostraram a família dele, tudo, mas eu acho que poderiam falar um pouco mais da atualidade, da história dele atual. Eu acho que vale muito a pena conferir, tá aí, emocionante, cativante, brilhante, eu gostei bastante e super recomendo para quem gostou e gosta do ator Michael J. Fox. Ele aí narra um pouco da sua história e pra gente conhecer aí, saber um pouco, né, de como ele está, de como foi um pouco da carreira desse maravilhoso ator Michael J. Fox.